O deputado federal Marcel Van Hatten pronunciou-se a respeito de operação determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, contra empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar encetou mais uma decisão abusiva do Supremo Tribunal Federal. Eu estou chocado com o teor da decisão, conforme o que foi veiculado na imprensa. Uma série de sinais nos dão evidências claras de mais uma perseguição sendo feita. Não concordo com golpes, sou pela democracia, tanto é que sou candidato, sempre tento mostrar que a democracia é o melhor caminho em qualquer lugar do mundo. Nesta esteira, o congressista abordou a exorbitância de tal decisão. O STF vai começar a mandar prender todo mundo, fazer busca e apreensão, entrar na intimidade, na privacidade das pessoas, bloquear contas bancárias. Não vai sobrar um grupo de estudantes ligados à DCE, um partido de esquerda. Eles falam de ditadura do proletariado. Agora vão começar a interferir no que as pessoas falam dentro de casa durante uma confraternização. Alguém grava e manda para o STF, que nem ingerência tem sobre quem não tem foro privilegiado? Outro sim, ele abordou o estado de anormalidade que atravessa o Brasil. Deputados combativos podem ter dificuldades e praticar autocensura. Mais uma medida abusiva do STF, inconstitucional. Quando falo essas coisas, dou minha opinião, respaldado pela minha liberdade de expressão como cidadão e pela minha imunidade parlamentar. Vou começar a praticar autocensura agora, dizer que não é inconstitucional porque ministros decidiram de forma completamente equivocada? Isso me deixa muito preocupado. Não vivemos em um momento em que podemos dizer que há normalidade das instituições, sobretudo no STF. Dessa maneira, ele advertiu: lembre-se de uma coisa que é muito importante. Todo ditador diz que é democrata. Toda ditadura diz que é democracia. A ditadura da Coreia do Norte se diz inclusive democrática e popular. China, regimes de partido único, Cuba com paredão. Todos se dizem democracias. Desconfio muito quando políticos se dizem detentores incondicionais da democracia e quem diz algo contra eles é antidemocrático. Estamos em um período muito difícil, vendo o cerceamento das liberdades. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outros. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 13 meses, toda a nossa receita é retida sem qualquer justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas
e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa tarde a todos, 12:11. Hoje infelizmente não consegui fazer a live de manhã cedo, mas motivos não faltaram para fazer de qualquer maneira uma live agora, ao meio-dia, para tratar de mais uma decisão abusiva do Supremo Tribunal Federal. Eu estou realmente bem preocupado, chocado com o teor da decisão conforme veiculado na imprensa até o momento, né? Nós não temos mais informações claras sobre como se deu esse pedido de buscas e apreensões, mas uma série de sinais já nos dão evidências claras de mais uma perseguição que está sendo feita. E aqui, quanto ao teor das mensagens trocadas dentro de um grupo sobre golpe, eu não concordo. Eu sou pela democracia, tanto é que eu sou candidato à reeleição como candidato a deputado federal, trabalho no parlamento para mudar o nosso país com as minhas atitudes, com uma bancada forte. A gente busca mostrar para as pessoas e educá-las de que a democracia em qualquer lugar do mundo é o melhor caminho. Não obstante, e eu quero dizer isso também, há dezenas de milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas, que dizem preferir a ditadura a uma democracia. Isso é um dado da realidade, não é uma opinião. E não é algo que me agrade. Eu acho uma pena isso, que tantos brasileiros achem que uma ditadura possa ser melhor do que uma democracia. Agora, se há tantos brasileiros que são a favor disso, o STF vai começar a mandar prender todo mundo? Mais um exemplo, ou mandar prender, mandar fazer busca e apreensão e entrar na intimidade, na privacidade das pessoas, bloquear contas bancárias, como está sendo feito com esses empresários. Mais um exemplo, não vai sobrar um grupo de WhatsApp de estudantes ligados à DCE, ou estudantes fake, porque estudar é o que menos fazem, ligados à DCE do PSOL, do PT, porque todos esses grupos estão cheios de gente defendendo golpe, defendendo ditadura do proletariado. Mas não vai sobrar um partido de esquerda, porque praticamente todos eles falam, inclusive o PSB, né, Partido Socialista, que é tido como um partido mais light, fala em ditadura do proletariado no seu programa. Ou são dois pesos e duas medidas? De novo, não concordo com mensagens de teor golpista. Agora, daqui a pouco vão começar a interferir no que as pessoas falam dentro de casa, durante uma confraternização. Alguém grava aquilo, manda para o STF, o STF, que aliás nem tem ingerência sobre aqueles que não detêm foro privilegiado, vai começar a persegui-los, como a gente viu hoje com o ministro Alexandre de Moraes. Mais ainda, deputados como eu, que são combativos e que têm opinião, daqui a pouco vão ter dificuldades, vão começar a praticar autocensura para falar aquilo que está acontecendo. Eu disse aqui no título, mais uma medida abusiva do Supremo Tribunal Federal. Eu disse o título do Facebook, que pode ser um pouco mais longo, tá aqui ao vivo no Facebook também, e ali eu podia falar um pouco mais. Eu disse mais uma decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. E quando eu falo essas coisas, eu estou dando a minha opinião respaldada pela minha liberdade de expressão como cidadão, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ainda mais importante, pela minha imunidade parlamentar, por representar os cidadãos que eu represento na Câmara dos Deputados e quero continuar representando nessa próxima legislatura agora como candidato à reeleição. Vou começar a praticar autocensura agora, vou começar a dizer que não é inconstitucional esse inquérito fake, porque uma maioria de ministros decidiu de uma forma, no meu entendimento, completamente equivocada, de forma inconstitucional.
É claro que eu não vou me calar a respeito de tudo isso, mas isso me deixa muito preocupado, porque nós não vivemos num momento em que podemos dizer que há normalidade nas instituições, em particular no Supremo Tribunal Federal. E lembre-se, para concluir essa live, porque eu estou no meio de um evento, aliás, estou aqui na Expo Agas, abriu hoje, muito bacana a exposição aqui à feira, mas lembre-se de uma coisa que é muito importante. Todo ditador diz que é democrata. Toda ditadura diz que é uma democracia. Né? A ditadura da Coreia do Norte se diz, inclusive, democrática e popular. A China se diz uma democracia. Cuba, esses regimes são de partido único, em que só uma agremiação partidária pode ter opinião e os demais paredão, todos se dizem democracia. Então eu desconfio muito quando um ministro, ou alguns ministros, ou um político, alguns políticos se acham detentores da defesa incondicional da democracia, e quem diz uma coisa contra eles já não é mais democrata. Ou quem fala coisas que são absurdas, como esse caso em defesa de golpe, por exemplo, não que seja menos absurdo considerar, aliás, golpe é mais absurdo, mas também é absurdo considerar que Lula possa voltar a ser candidato à presidência. Para mim isso também foi um golpe do STF na nossa democracia, anular os processos de um condenado por corrupção, um ladrão, um bandido que foi condenado em várias instâncias, anular os processos para permitir que ele concorresse. Para mim isso foi um golpe também na democracia brasileira. E aí? Estou dando minha opinião, e é uma opinião respaldada em vários fatos que a gente viu. Porque os processos do Lula furam a fila de todos os outros? Por que os habeas corpus deles são analisados assim e os demais não? Infelizmente, quando as pessoas se julgam defensoras da democracia, muitas vezes essas são as primeiras a tentar deturpá-las. E o PT é um exemplo disso, o partido que deveria ter sido extinto pelo mal que fez a democracia brasileira, por ter corrompido parlamentares brasileiros, comprando-os por meio do mensalão e do petrolão, e muito do que hoje permanece lá na Câmara dos Deputados e no Senado é herança justamente desse período. E é por isso que, para concluir essa minha live aqui, eu quero dizer para vocês, estamos em campanha eleitoral, é um período muito difícil para todos nós, é um período em que a gente está vendo o cerceamento das liberdades sendo mais uma vez uma ameaça clara a quem é candidato e também a quem é ator político. Eu não vou usar um centavo desse fundão, que aliás 66 milhões de reais estão indo para a campanha do Lula, né? Primeiro rouba, depois usa o teu dinheiro para tentar se eleger, para continuar te roubando. É um absurdo. A gente vai mudar democraticamente esse país. É claro que eu não concordo com mensagens que pedem golpe ou algo nesse sentido, assim como eu não concordo com o que o STF tem feito e não concordo com o fato de o Lula ser candidato de novo a presidente depois de ter seus processos inconstitucional, ilegalmente anulados. E lembro, isso não foi por maioria dos ministros do STF, ou seja, sequer houve unanimidade nesse caso para alguém dizer, mas era plenamente constitucional. Portanto, eu estou aqui fazendo esse desabafo nessa live aqui no meu Instagram, também no meu Facebook, e já deixar para vocês aqui que amanhã de manhã cedo, na minha live das 6 ou 6h30, estou definindo bem o horário, também vou falar um pouco mais sobre esse caso com a candidata a deputada federal de São Paulo, Marina Helena, e vamos dar uma conversada também sobre esse assunto, já espero com mais dados, porque nem todos os dados ainda estão disponíveis, esses inquéritos fakes abertos que não têm dado pleno acesso aos supostos réus, aos advogados de todo o seu teor, ou seja, está tudo errado, inconstitucional, abusivo, e com certeza vou continuar sendo voz forte, com toda a coragem e coerência que sempre me caracterizaram, para estar lá em Brasília trabalhando contra esse tipo de medida abusiva, autoritária e inconstitucional de quem quer que seja, inclusive se for vindas do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Valeu, pessoal, uma boa tarde a todos.